Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça. Hoje, nessa primeira hora, entrevistando a professora Ana Ribeiro, da FEMASE de Niterói. E ela está explicando aqui como funciona o Fundo para a Infância e Adolescência. Você, ouvinte interessado na solução dos problemas, todos nós temos obrigações para com a sociedade, sobretudo com a solução dos problemas relacionados com a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, porque isso está na nossa Constituição. É dever de todos assegurar com absoluta prioridade os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Por isso, você pode participar. Você está incomodado com crianças usando drogas na sua porta, com crianças pedindo esmola, com crianças sendo explorados na exploração sexual, na exploração do trabalho infantil? Todos nós estamos incomodados com isso. Você quer mudar esse esquema? Vai esperar só o governo? Não. Você tem como participar do Fundo para a Infância e Adolescência, destinando um percentual do seu imposto de renda devido para financiar programas que atendam essas crianças em situação de risco social e pessoal. Então, professora Ana, e como esses projetos são financiados? Qual é o processo de receber o dinheiro desse fundo? Esse é o entrave dessa situação, né, da gente estar correndo atrás, gente, correr atrás mesmo disso. O contribuinte, ele pode realmente fazer essa doação na hora da sua declaração de imposto de renda, mas ele teria que acompanhar bastante isso no seu município, no seu estado, onde é que esse dinheiro foi parar. Então, se comunica com os conselhos municipais de direitos da sua cidade, do seu estado, e uma das coisas que o próprio Estatuto fala no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 260, é dizer que esses conselhos têm que dar visibilidade para onde está indo esses recursos. Para onde estão indo esses recursos? Financiando quais tipos de projetos? O próprio Estatuto da Criança e Adolescente vai falar que o percentual, um percentual obrigatório para financiamento de projetos deve ser destinado a crianças e adolescentes em situação, fala até em orfandade, né? Em situação que a gente sabe que estão em abrigos, em acolhimentos. Então, um percentual deve ser destinado a esse tipo de programa, para financiar esse atendimento a essa criança, esse adolescente que está sem a sua família. E todos os outros programas devem ser financiados com esses recursos, e também recursos do governo municipal, governo estadual, para, através de um diagnóstico do como que está a situação da criança e adolescente naquele município. Cada município tem a sua peculiaridade, pode ter muito mais crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, ou em situação de drogadição, ou em situação de rua, né? Ou em situação de gravidez precoce, ou de exploração sexual. Então, cada município tem que fazer o seu diagnóstico. Então, o que a sociedade deve cobrar? Para onde estão indo esses recursos? Como é que está a situação da criança e adolescente naquele município, né? Não basta a gente se guiar só pelas mídias, né? As mídias às vezes exageram de um lado, escondem de outro, né? É a gente realmente saber onde que está falhando, né? A destinação orçamentária do próprio município, do próprio estado, e esse fundo, ele vem como ele vem complementar, gente. Ele é uma redistribuição praticamente de renda, né? Uma redistribuição da sociedade interessada em contribuir para esses projetos. Chamando para si, né, a solução do problema. Aliás, o ouvinte João Mário, né, do Maracanã, ele disse que se incomoda muito com a situação das crianças nos sinais. Elas vivem se arriscando no meio dos veículos. Assim, o que pode ser feito? São programas justamente para esse público, né? Todo município e estado tem a obrigação de ter programas, né, públicos ou privados, mas também contribuindo para esses programas privados, para que esse panorama mude. É aquilo que eu estava falando antes um pouquinho, né, da escola. Muitas dessas crianças estão fora da escola, né? Então, a escola também tem essa obrigação, e outros organismos, como o Conselho Tutelar também. E veja, a evasão escolar, né? Veja, professora, como os ouvintes participam, né? A Márcia da Lapa quer saber se existe uma conscientização por parte da organização a que a senhora pertence para os adolescentes em relação à gravidez precoce.
Sim, a gente trabalha, eu estava dizendo que a instituição procura promover a inserção desse adolescente no mercado de trabalho, seja ela uma menina ou um menino que já tem a sua família iniciando por uma gravidez que a gente chama de precoce, mas na verdade a gravidez na adolescência, né? Ela já vem com esta situação, né? Então a gente tenta fazer com que ela participe dos programas de planejamento familiar que existem nos programas de saúde lá do município de Niterói, existem outros municípios também, e que o indicador desse nosso programa seja que ela não vá engravidar uma outra vez sem responsabilidade. O nosso ouvinte entender, então, a senhora tem uma instituição Isso. em Niterói que dá um suporte para crianças que estão fora da escola ou que estão frágeis na escola e também dá esse suporte para adolescentes que precocemente engravidaram. A pergunta que eu faço é a seguinte: a senhora tem acesso a esses recursos do fundo? A sua ONG recebe dinheiro do Fundo para a Infância e Adolescência para financiar esses projetos? Só para exemplificar como o dinheiro do fundo pode ser utilizado pelas pessoas que quiserem efetivamente buscar soluções para esse tipo de problema. O problema a que me refiro é a negação de direitos de crianças e adolescentes. Atualmente não. Atualmente a instituição não tem recursos públicos, né? Não está trabalhando com recursos públicos. Ela está só com recursos privados, de doações, de pessoas que acreditam no trabalho que a gente está fazendo. No passado, como eu havia falado antes, a gente entrou em edital, né, no município de Niterói, até foi no ano de 2001, 2002, e a gente realmente participou desse edital e conseguimos de uma via com o auxílio do Ministério Público, porque o município não sabia como agir com esses fundos, e a gente participou até o final com outras instituições para que a gente pudesse viabilizar. Hoje em dia o município de Niterói está com o seu fundo cadastrado, regularizado, mas não está operacionalizando, está sem edital, assim como o estado do Rio de Janeiro também. Nós estamos sem edital atual, porque muito recentemente esses fundos todos conseguiram se cadastrar e se ficar kits com a Receita Federal, e todo esse processo que é bastante recente nessa renovação dessa lei. É bastante burocrático, sim. Mas seria muito bom que os governos entendessem como isso é importante e desburocratizar isso. Primeiro eles têm que estar kits com todas as suas obrigações, né, diante da Receita Federal. Muito recentemente a Receita Federal criou normativas e o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que reformou todo o artigo 260, que vai falar sobre esses fundos, e muito recentemente isso ficou assim mais acessível à sociedade. Então a sociedade está contribuindo, mas os conselhos ainda não estão operacionalizando, em sua grande maioria no Brasil, não é só no estado do Rio de Janeiro, não. Então eu acredito que para esse biênio agora, 15 até 17, essas novas gestões consigam viabilizar e os editais comecem a surgir, porque criança em situação de rua, prostituição, drogadição não faltam, né? Então, bons programas também existem. A senhora participou em 2001. De lá para cá já são 14 anos. Exatamente. Aqueles que nasceram naquele ano estão com 14 anos. Exatamente. Aqueles que já tinham 10 anos hoje estão com 24. Exatamente. E é por isso que a Maria Aparecida lá de Nova Iguaçu, obrigado Maria Aparecida pela sua participação no nosso programa, através do telefone 35720760, faz essa pergunta: ora, são tantas as campanhas para atender as crianças e adolescentes, e esse número de crianças continua aumentando a cada dia nas ruas, principalmente na Baixada Fluminense. E a senhora falou aí no início do programa que há uma fiscalização desses fundos, né? E quem é que fiscaliza o fundo, a destinação, a aplicação desses fundos, professora Ana Ribeiro? Eu queria até agradecer a oportunidade de a gente poder falar nesse programa sobre isso. Quem fiscaliza pelo Estatuto da Criança e Adolescente, né, dito bem com todas as letras, é o Ministério Público. Ele fiscaliza a forma com que esses recursos são aplicados. Mas quem diz como esses recursos devem ser aplicados são os Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente, cada município do Estado, e o CONANDA, que é o do Brasil todo, mediante um diagnóstico de proteção integral à criança e adolescente. É um diagnóstico territorializado que diz que
em cada território qual é a maior, dentre as prioridades, qual é a maior. Porque como a gente estava falando antes, né, na região rural, nos territórios rurais, quais são as prioridades daquela criança e adolescente? Então, os programas devem ser feitos mediante diagnósticos. O Tribunal de Contas depois vai fiscalizar as contas, porque esse recurso se torna público, ele vai necessitar desse diagnóstico. Por que existem programas para esse tipo de violação e não para este? Porque foi diagnosticado que essa necessidade existe naquele município. Uma vez diagnosticado, essa pergunta que não quer calar, o doador, vamos supor assim, um empresário, ele pode escolher o projeto, o programa para o qual ele vai fazer essa doação? Vai depender da regulamentação do fundo no município ou no estado em que ele quer fazer essa doação. Atualmente, no estado do Rio de Janeiro, essa regulamentação não prevê que o doador direcione, faça uma direção, assim, eu quero para tal projeto, nomeando o projeto. Ele pode direcionar ao eixo de atendimento à criança e adolescente. Eu gostaria que meus recursos fossem para a criança em situação de rua. E vai depender do edital que aquele conselho colocar público, né? Um chamamento público. Mas, por exemplo, uma empresa de material esportivo. Ele se encanta por um programa, nós estamos aí às vésperas do PAN, um programa esportivo para crianças carentes, para tirar crianças de rua, então direcionar para uma escolinha de futebol, uma escolinha de vôlei, de natação. Falar em escolinha de natação, nós estamos hoje vendo aqui nas folhas de jornais uma criança, né? Mais uma criança vítima de violência da negligência, a violência de falta de cuidados, uma criança que teve na inauguração com o presidente Lula de uma piscina popular e que símbolo que ficou do PAC, né? De Manguinhos, né? De Manguinhos, e acaba de ser vítima de uso abusivo e não controlado de drogas. Pois é, Ciro, essa é mais uma vítima do proibicionismo, mais uma vítima da falta de esclarecimento. É uma criança, né? Pois é, esse PAC, esse programa, tanto o PAC 1 quanto o PAC 2, esse programa de aceleração do crescimento, foram obras muito impactantes, né? De grande porte, de teleféricos, de desalojar pessoas para construir o anel rodoviário metropolitano, o arco rodoviário metropolitano. De acordo com algumas autoridades judiciais. Exato, de acordo com injunções sobre a atividade dos juízes, né? Como nós dois estivemos em São João da Barra, né, naquele projeto de desalojamento de todo o 5º distrito para poder construir aquele porto, e fizeram coisas grandiosas, obras grandiosas, com gastos, né, grandes, né, mas esqueceram de uma coisa que é essencial, que é cuidar do ser humano, né? Nada vale se não for feito, né, visando, né, o ser humano, a criança, né, o adolescente e o idoso. A professora Ana, é uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, é o seguinte: e pode fazer doação de bens para o fundo? Sim, também. E como é que faz? Aí seria diretamente ao Conselho de Direitos da Criança e Adolescente daquele município, que vai fazer o recibo, né, de doação e vai incorporar ao patrimônio do Fundo para a Infância e Adolescência daquele município. E isso é muito bem-vindo e vai ajudar com certeza muitos projetos. Mas eu volto a insistir nisso. A regulamentação desses fundos em cada município, em cada estado, que está sendo mais precariamente tratada ultimamente. Isso não tem também muita publicidade, né? Nós estamos aqui usando o nosso programa Encontro com a Justiça, que tem essa finalidade de esclarecer os nossos ouvintes sobre questões de direito, de justiça, e é de justiça que os cidadãos saibam que podem participar da solução desse problema. Se uma pessoa quiser fazer a doação, a senhora já explicou como é que faz lá para o procedimento junto à declaração do imposto de renda, mas ela precisa de um recibo para comprovar que fez essa doação. Quem é que dá esse recibo? Como é que a pessoa faz para obter esse recibo? Há 2 anos que já, pela própria Receita Federal, ele já vai ter isso na própria declaração. Isso já é um mecanismo que a Receita Federal regulamentou. Então, isso já é
novidade em termos do ECA, né, que tem 25 anos, mas isso já é uma coisa muito boa. Se não for desta maneira, pelo próprio Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, que vai também dar um recibo para esse doador. Quer dizer, o próprio programa do imposto de renda, quando ele faz a declaração, já emite esse recibo comprovando dentro da declaração essa destinação. Muito bacana. Professora, que bom a senhora estar aqui conosco. Lamentavelmente, nossa hora voa, passa muito rápido. Eu agradeço a sua presença, seus esclarecimentos. E nós vamos agora para o Jornal Manchete 760, com a apresentação de Enio Paes. E voltamos com o juiz André Nicoliti, falando sobre processo penal, sobre a sua atuação na primeira instância como juiz da violência doméstica, como professor de direito, e com toda a sua experiência. Voltamos em seguida após o Jornal Manchete 760.